Nessa aula, nós iremos estudar os pronomes demonstrativos no hebraico. Porém, iremos estudar os pronomes masculinos tanto no singular como no plural. O feminino nós estudaremos em uma outra aula. Então, foca nessa aula. Se você não entender essa aula, dificilmente você irá entender a outra aula, porque é basicamente essa. A diferença é que na próxima aula nós estudaremos o feminino. De acordo com a gramática de Page e Kelly, página 78, um pronome demonstrativo designa algo ou alguém que deve receber destaque, como em este homem ou este é o homem. Já a gramática de Antônio Renato Gusso, na página 101, capítulo 12, ele nos diz que pronomes demonstrativos são pronomes adjetivos ou substantivos que situam no espaço ou no tempo os seres e as coisas mencionados em relação a quem participa do diálogo. Se interessou por esse conteúdo? Quer saber mais? Fica comigo até o final dessa aula, que eu irei propalar uma aula didática, apoteótica e holofótica para o nosso conhecimento do hebraico bíblico. E no final eu deixarei uma playlist apenas da gramática do hebraico, para que você se aperfeiçoe no idioma. E caso você queira entrar no meu grupo do WhatsApp, na descrição desse vídeo estará o link do grupo. É só clicar e você será direcionado para o grupo, e lá eu posso tirar todas as suas dúvidas e você pode interagir com outras pessoas. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Pronomes demonstrativos masculino. Então preste atenção, nós só iremos estudar aqui o masculino, você não verá feminino. O feminino ficará para uma outra aula. Então vamos focar no masculino e no número singular e plural. Então iremos aprender tanto o masculino no singular como no plural. Temos aqui o pronome demonstrativo zer. Zer significa este no singular. Temos aqui o sein, que é o nosso Z, temos o segol, que é o nosso E, e temos o re, que é o nosso H. Pronunciaremos como zer. Zer significa este no singular. Mas e se eu quiser falar estes no plural? Aí eu vou falar eler. Eler. Eler significa estes. Observe que aqui tem um dagesh. Logo, que dagesh é esse? Eu te faço a pergunta. Se tu respondeu que é um dagesh forte, aí tu acertou. Porque o dagesh forte, ele sempre é precedido por uma vogal. E o que temos aqui? Uma vogal. Então, é um dagesh forte, tranquilo? Temos aqui um outro nome, que é um pronome demonstrativo. Hu. Hu significa aquele. Pronome demonstrativo quer dizer exatamente porque demonstra algo ou alguém. Se eu quiser apontar alguém, eu vou dizer aquele homem, aquele objeto. Entendeu? Então, pronome demonstrativo é isso, é o que aponta este, aquele, esta, aquela, etc. Agora preste atenção, que eu vou enfatizar daqui a pouco. Esse nome que você está vendo aqui, ó, hu, ele é um pronome da terceira pessoa do singular. Mas e se eu quiser falar aqueles no plural? Como que eu vou falar no hebraico? Hem, que significa aqueles no plural. Temos aqui, ó, re abaixo de sire e aqui um mem sofite, ou seja, hem. O mais interessante é que esse aqui é um pronome da terceira pessoa do masculino, plural. E talvez você esteja perguntando-se, ué, mas eu não estou entendendo nada. É uma aula de pronomes demonstrativos. E o que é que esses pronomes pessoais estão fazendo aqui? Já vou te explicar. Preste atenção. Isso aqui é para você prestar atenção. Redobre a sua atenção agora. Em hebraico, aquele, que é hu, nós acabamos de ver, e aqueles, que é hem, nós acabamos de ver, são as mesmas formas que os pronomes pessoais da terceira pessoa, observe isso aqui, do masculino, feminino, singular e plural. Você entendeu? E talvez você esteja perguntando, ué, professor, como vou saber diferenciar ambos? Professor, como que eu vou saber diferenciar os pronomes demonstrativos dos pronomes pessoais da terceira pessoa, masculino, feminino e singular plural?
Como que eu vou saber isso? É simples. Preste atenção. Os pronomes demonstrativos sempre vêm acompanhados de artigo quando são usados de forma atributiva. Então, anota isso aqui no seu caderno agora. Tá com o caderno, tá com a caneta, anota isso aqui. Os pronomes demonstrativos, o que são os pronomes demonstrativos? Se não entendeu, então volta aí o vídeo que eu acabei de te explicar essa aula. Os pronomes demonstrativos sempre vêm acompanhado, olha para cá, ó, acompanhado de artigo. De que forma eles vêm acompanhados de artigo? Quando são usados de forma atributiva. Então, já anota isso aqui. Ah, eu já entendi isso aí. E agora, como que eu vou diferenciar? É simples. Os pronomes pessoais. Quais são os pronomes pessoais que nós acabamos de falar? Who, terceira pessoa do singular masculino, e him, terceira pessoa plural. Eles somente aparecem, ou seja, são usados como sujeitos. Portanto, observa aqui, portanto, nunca tem artigo definido. Então é simples, tu tem que anotar isso aqui. Os pronomes pessoais, se você não sabe, tem uma aula específica onde eu falo apenas sobre os pronomes pessoais. Eles são usados como sujeito. Você entendeu a diferença? Não entendeu? Preste atenção, ó, os pronomes demonstrativos sempre vêm acompanhado de artigo. Pronto. Então, se tem um pronome demonstrativo who ou him e está acompanhado com um artigo, você já sabe que é demonstrativo. Então, já ignora que não vai ser pessoal. Tranquilo? Já os pronomes pessoais, eles somente são usados como sujeito, ou seja, para se referir a pessoas. Nunca tem artigo sobre eles. Eles não vão receber artigo. Já os demonstrativos irão receber. Se você não entendeu isso aqui, então volta a aula aí e entende. Mas não sai desse vídeo sem entender. Você já sabe o que são os pronomes demonstrativos no masculino, tanto no singular como no plural. Agora vamos entrar na nossa primeira regra. Os pronomes demonstrativos, assim como os adjetivos, e o que é adjetivo, nós ainda iremos ter essa aula. Adjetivo é aquilo que qualifica sujeito, coisas, objetos, etc. São usados como atributivo e predicativo. Preste atenção nessa informação aqui. O pronome demonstrativo atributivo, eu estou falando do pronome demonstrativo atributivo, tranquilo? Ele deve concordar com gênero, número e grau de definição e vir depois do substantivo que ele descreve. Vamos lá. O que é gênero? Gênero é masculino ou feminino. Número é exatamente singular ou plural. E grau de definição é artigo definido. Está definido, recebe um artigo definido. Você tem que entender isso, que o pronome demonstrativo atributivo, ok? Eu estou falando dessa questão aqui, ó, o atributivo. Ele deve concordar com o gênero, ou seja, se o substantivo está no gênero masculino, o pronome demonstrativo também tem que estar. Se está no singular ou no plural, o pronome demonstrativo também tem que estar. Se está definido, o pronome demonstrativo também tem que estar definido. Tranquilo? Você entendeu isso aqui, né? Uma vez que se está fazendo referência a uma pessoa ou objeto específico, ou seja, definido, o pronome demonstrativo normalmente apresenta um artigo definido. E agora eu vou te dar exemplos. Temos aqui alguns exemplos, só que preste atenção. Temos aqui, ó, pronomes demonstrativos masculino, singular e plural, na forma atributiva. Então, já anota isso aqui, ó, é a forma atributiva. Temos aqui no singular raçuis, razer. Raçuis, razer, que significa este cavalo, que está no singular. Tranquilo? Raçuis, ó, raçuis significa cavalo, só que ele está com um artigo definido, como você pode ver aqui, ó. Então significa ó cavalo. E razer, você já sabe que significa este, no singular. Só que este está definido. Ou seja, este cavalo. Que cavalo é? É este cavalo. Eu estou apontando. Você está apontando aí agora? Ó, este cavalo. Então não é qualquer cavalo. Ah, mas tem ali o cavalo
preto, o branco e o amarelo. Não, é este cavalo. Que este cavalo, rapaz? Este cavalo amarelo, rapaz, que eu tô falando. É este cavalo amarelo. Aí sim a outra pessoa vai entender. Então percebe que é o cavalo definido, nem é o branco, nem é o preto. É o amarelo, é este cavalo. Você entendeu isso aqui? Entendeu, lógico que você entendeu. Você é inteligente. Então, Hassus Haser. Hassus Haser significa este cavalo no singular, que está na forma atributiva. Tranquilo? Tranquilo, né? Agora, e se eu quiser falar estes cavalos no plural? Como é que eu vou falar? Eu vou falar exatamente dessa forma aqui, ó. Hassusim, Hassusim, Haeler, Haeler, Hassusim, Haeler. Mais uma vez, Hassusim, Haeler. Tranquilo? Ó, temos aqui o nosso artigo definido, que você já sabe. Se não entende de artigo definido, volta urgentemente para assistir a aula de artigo definido, que vai estar no final dessa aula aqui na playlist ou em algum card por aí. Então, nós temos aqui o artigo definido, que está definindo os cavalos, né? No caso aqui, nós temos o pronome este, no caso plural. Agora, preste atenção. Eu esqueci de falar, mas preste atenção nisso aqui. Anota isso aqui que é de suma relevância, eu vou até dar destaque. Esse pronome aqui, ó, sem o artigo, é eler. Eler é um pronome demonstrativo no plural. Tanto vai ser para o feminino como para o masculino, entendeu? Então não se assusta se na aula de feminino você vê esse pronome. Ambos vão ser tanto para o feminino como o masculino. Eu esqueci de falar no começo da aula, mas agora eu estou enfatizando, ok? Já anota aí. Então temos aqui no plural Hassusim. Hassusim significa cavalos, cavalos no plural definido. Sempre lembre que nós temos aqui o artigo definido. Então tá no plural aqui, ó. Ó a terminação plural aqui, ó. Mem mais o hirek e ut. Isso aqui é uma terminação no plural. Eu ainda vou explicar para você a questão dos substantivos masculino e feminino, tanto singular como plural. Mas já vai pegando isso aqui, já vai anotando. E temos aqui, ó, o nosso pronome demonstrativo no plural, né, que é estes masculino. Observe que o artigo aqui, ó, tá definindo, tá dizendo que é estes. Estes quem? Ou seja, estes cavalos. Tem ali, ó, tem 4 cavalos. Tem o branco, tem o amarelo, tem o preto e tem o vermelho. Aí o cara vai dizer, qual é o cavalo aqui? Qual é o cavalo? Você vai dizer, estes cavalos. O cara, rapaz, eu não sei que estes cavalos são. Aí você vai dizer, não, o cavalo branco e o cavalo preto. Ah, estes cavalos definido. Ah, então e o vermelho e o amarelo? Não é ele. É o branco e o preto, entendeu? Então, são estes cavalos, estes no definido, entendeu? Definido plural. Então, repete aí comigo. Se eu quiser falar no singular, este cavalo, como eu vou falar no hebraico? Hassus, Haser. Hassus, Haser. Tranquilo? E se eu quiser falar estes cavalos no plural, como que eu vou falar? Hassusim, Hassusim, Haeler. Haeler. Hassusim, Haeler. Significa estes cavalos. Tranquilo? Entendeu? Ah, não entendeu? Então volta à aula, que eu não vou repetir não, viu? E se eu quiser falar aquele cavalo no singular, como que eu vou falar? Eu vou falar simplesmente Hassus, Hahu. Hassus, Hahu. Significa aquele cavalo. Sempre lembrando, talvez eu não falei aí, mas Hassus, aqui ó, sus é cavalo, ok? E aqui ó, Hahu significa aquele. Entendeu? No definido aqui, ó, tá definido no singular. Hahu, aquele cavalo. Tranquilo? Tranquilo, né? Ah, e se eu quiser falar aqueles cavalos no plural, como que eu vou falar? Simplesmente Hassusim, Hassusim, Hahem. Hassusim, Hahem, que significa aqueles cavalos. Repete comigo, aquele cavalo no singular em hebraico. Hassus, repete, Hassus, observa o artigo aqui, ó, definido. Hassus, ó cavalo, Hahu, Hahu,
Hassus hahu. Aquele cavalo. Não é qualquer cavalo, é o cavalo definido. É aquele cavalo. Tem o branco e o preto. Que cavalo é? Não, é o preto. Não, mas que cavalo é? É o preto. Aquele cavalo. Que cavalo? Aquele preto. Entendeu? Basicamente isso aqui. Se eu quiser falar aqueles cavalos no plural, eu vou falar Hassusim, Hassusim, Hahem, Hahem. Repete mais uma vez. Hassusim, Hahem. Significa aqueles cavalos. É mais de 2, 3, 4, seja lá quanto for. Então, é dessa forma. Preste atenção nessa segunda dica. Quando um substantivo é descrito por um adjetivo e um pronome demonstrativo, o pronome demonstrativo é colocado depois do adjetivo. Então, eu não vou explicar muito isso aqui porque cansa um pouco, sabe? Observe, quando um substantivo, o que é o substantivo? Exemplo, temos aqui um substantivo, cavalo. Cavalo é substantivo. É descrito por um adjetivo. Qual é o adjetivo aqui? Bom. Bom não é adjetivo? Lógico. E um pronome demonstrativo. Qual é o pronome demonstrativo aqui? Este. Entendeu? Você entendeu isso aqui? Lógico, você é inteligente, você entendeu. O pronome demonstrativo. Qual é o pronome demonstrativo aqui, ó? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É colocado depois do adjetivo. Entendeu? Cadê o adjetivo? Tá aqui, ó. E o pronome? Tá depois do adjetivo. No caso, o adjetivo no hebraico é esse aqui e o pronome tá aqui, ó. Depois do adjetivo, exatamente cumprindo a nossa regra. Entendeu? Agora preste atenção que nós temos aqui uma palavra. Hassus, Hatov, Hazer. Hassus, Hatov, Hazer. Ok? Mais uma vez. Hassus, Hatov, Hazer. No singular, que significa este cavalo bom. Ou seja, se eu fizer uma pergunta, o que é bom? Este. Este o quê? Cavalo. Entendeu? Então, este cavalo é bom. Este cavalo bom. Aí observe que a nossa regra diz, quando o substantivo é descrito por um adjetivo e um pronome demonstrativo, o pronome demonstrativo é colocado depois do adjetivo. Aí eu te faço uma pergunta, cristão. Eu acabei de falar para tu, mas me responde. Cadê o pronome demonstrativo aqui no hebraico? Se você respondeu isso aqui, ó, Hazer, Hazer, você acertou. Cadê o adjetivo aqui, ó? Esse aqui, ó, Hatov. Hatov significa bom, só que é bom definido. E Hassus é cavalo, entendeu? Então a regra está dizendo que o pronome demonstrativo é colocado depois do adjetivo. No caso, o adjetivo é esse aqui. E o nosso pronome demonstrativo é isso aqui, ó. É Hazer. Hazer significa exatamente isso aqui, ó. Este. Tranquilo? Tranquilo, você entendeu isso aqui. Mas e se eu quiser falar estes cavalos bons no plural? Como que eu vou falar? Simplesmente eu vou falar assim, ó. Hassusim, Hassusim, Hatovim, Hatovim, Haeler, Haeler. Vamos repetir mais uma vez. Hassusim, Hatovim, Haeler, Haeler. Tranquilo? Agora preste atenção que essa informação aqui é de suma relevância. Observa comigo aqui, ó. Preste atenção. Aqui, ó, nós temos o artigo na parte aqui da palavra Hassusim, que está dizendo cavalos, está no plural. Observa a terminação aqui, tranquilo? Na palavra Hatovim, que quer dizer bons, ó, temos aqui o artigo definido também, entendeu? Se você está tendo dificuldade em entender o que é artigo definido, então você precisa urgentemente assistir a aula de artigo definido. E na palavra aqui, ó, Eler, Haeler, que significa exatamente estes, temos o nosso artigo definido. Você está entendendo? Então, em todas as palavras, nós temos o nosso artigo definido. Ou seja, estes cavalos bons, no plural. Repete comigo. Este cavalo bom, no singular. Hassus, Hatov, Hazer. Hassus, Hatov, Hazer. Estes cavalos bons, no plural. Hassusim, Hatovim, Haeler. Hassusim, Hatovim, Haeler. Tranquilo? Nossa terceira e última dica. O pronome demonstrativo predicativo. Agora preste atenção, ó. Vamos estudar o predicativo. Tranquilo? Deve concordar em gênero e número. Aí eu vou te perguntar o que é gênero.
Se você respondeu masculino e feminino, você acertou. E o que é número? Exatamente, singular e plural. Tranquilo? Ou seja, o predicativo ele deve concordar em gênero e número. Agora preste atenção nisso aqui. Nós vemos que o atributivo ele tanto concorda em gênero, número e definição. Só que o predicativo é diferente. Ele não terá o artigo definido e normalmente virá antes do substantivo que descreve. Eu vou te dar alguns exemplos. Tu entendeu? Se entendeu bem, se não entendeu, volta a aula lá e tu vai entender. Observe que nós temos aqui, ó, este é o cavalo. Observe, nós temos aqui a palavra definida. Este é o cavalo. Então não é qualquer cavalo, é cavalo. No singular, tranquilo? Aí temos aqui, ó, zer raçus. Zer raçus. Aqui o nosso pronome demonstrativo, que significa exatamente isso aqui, ó, este. Tranquilo? Esse pronome significa este no singular. Aí temos aqui raçus. Raçus significa o cavalo. Não é qualquer cavalo, é o cavalo. Tá definido. Este é o cavalo. Esse aqui significa exatamente isso aqui, ó. Este é o cavalo. Tranquilo? Tranquilo. Aí vamos falar zer raçus. Agora preste atenção que o que a nossa regra vai dizer. Que normalmente, este, que é o pronome demonstrativo, vem antes do substantivo. Ou seja, o substantivo é aqui, ó, raçus, o cavalo. Então ele vem antes. Ele não está recebendo artigo, mas o nosso aqui, ó, cavalo, está recebendo, que é exatamente esse artigo aqui, ó, raçus, raçus, zer raçus significa este cavalo no singular. E se eu quiser falar estes são os cavalos no plural, como que eu falo no hebraico? Dessa forma aqui, ó, eler hassusim, eler significa exatamente isso aqui, ó, estes, que está no plural. E você já sabe, se você está tendo dificuldade para entender isso aqui, então volta lá no começo, que tu vai entender quando eu estava falando dos pronomes demonstrativos masculino, este, estes, aquele, aqueles. Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Tá tranquilo até aqui. Tá didático. Eu sei que tá didático. Estes são os cavalos, no plural, que no hebraico diz assim. Eler hassusim. Lembrando, eu vou enfatizar para você aqui, para você pegar isso aqui, ó. Lembre-se que essa terminação mem mais hirek e yut é uma terminação do plural masculino. Tem algumas exceções para o feminino, mas 99%, quando aparece uma palavra desse jeito aqui, ó, com essa terminação aqui, tem 99% de chance de ser um plural masculino. Tranquilo? Tranquilo, né? Até aqui tá tranquilo. Repete comigo. Este é o cavalo no singular. Zer raçus. Zer raçus. Este é o cavalo. Estes são os cavalos no plural. Eler hassusim. Estes são os cavalos. E se eu quiser falar aquele é o cavalo no singular, como que eu vou falar? Dessa forma aqui, ó. Hu hassus. Aquele é o cavalo. Não é qualquer cavalo, é o cavalo. Observe que exatamente, ó, esse pronome aqui, ó, esse pronome demonstrativo hu significa aquele, ó, aquele. E hassus tá aqui, ó, é o cavalo. Lembrando, meus irmãos, que aqui, ó, é o artigo definido. E você já sabe, esse aqui, ó, não é artigo definido, é apenas hu, o pronome demonstrativo que se parece com o nosso pronome pessoal. E eu já te expliquei como tu diferenciar o pronome demonstrativo hu do pronome pessoal hu. E se eu quiser falar aqueles são os cavalos no plural, como que eu vou falar? Exatamente dessa forma aqui, ó. Hem hassusim. Hem é o nosso pronome demonstrativo que significa aqueles no plural. E hassusim significa os cavalos no plural. Hassusim, hem hassusim. Aqueles são os cavalos. Aqueles
não são qualquer cavalos, são os cavalos definidos. Repete comigo. Aquele é o cavalo no singular. Hu Jesus. Hu Jesus. Aquele é o cavalo definido. O cavalo está definido. Você entendeu isso aqui, né? Agora, repete comigo. Aqueles são os cavalos, no plural. Vai repetir assim, ó. Hem, repete aí. Hem, Hassusim. Hem, Hassusim. Hem, Hassusim. Sempre lembrando, ó, terminação do plural aqui. Hirek, Yut e Mem. Tranquilo? Gostou desse conteúdo? Agregou seus conhecimentos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que eu responderei a todos. A sua dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Na descrição desse vídeo estará o contato do suporte técnico, caso você queira esclarecer alguma dúvida. Estará também um link do meu grupo do WhatsApp para que você possa entrar e lá interagir com pessoas e qualquer dúvida eu tirarei as suas dúvidas através desse grupo e lógico de forma totalmente gratuita, sem cobrar R$1. A não ser que você sinta no coração a boa vontade de abençoar o meu ministério. Aí sim será muito bem recebido, mas isso fica a seu critério. Já curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que todas as vezes que eu postar vídeos novos, o YouTube possa notificá-lo. Shalom!